Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Aqui estou mais uma vez para a nossa leitura do coração de Jesus, que ele diria para você hoje. Estamos no penúltimo capítulo, vamos fazer hoje. A câmera tá mexendo porque tem uma gata abusada deitada no meu colo e que não deixa eu colocar o apoio do celular. Ela tá um grude, gente. Quando eu fico doente é assim. Um chicletezinho. Então, no capítulo passado, ele pediu para que sejamos purificados, né? Aí falou do leproso, né? Que se curou por conta da sua modificação, né? Da sua mudança interna, né? E agora nós vamos para o item 39, que é a terra prometida. Vamos ver o que nos aguarda nessa. A gente já pode ter uma pequena ideia, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso está lá em Mateus, versículo 5, item 5. Na oportunidade em que apresentei o Sermão da Montanha, o código do reino de Deus, eu fiz a vocês uma revelação muito importante. Eu afirmei que, no futuro, os mansos haveriam de herdar o planeta Terra, perdão. E esse futuro está próximo. Minha promessa está em execução. A nossa casa planetária está doente. Não percebem isso? A Terra está febre e chorosa. O clima está descompensado. A atmosfera, os rios, mares, todos poluídos. A natureza devastada. Muitas espécies animais em extinção. A ganância irrefreável pelo ouro e pela terra, tudo isso comprova o grave adoecimento do nosso planeta. A humanidade está destruindo a própria casa, morando nela. Vemos ainda nações contra nações, pais contra filhos e filhas. Perdão, vou recomeçar. Vemos ainda nações contra nações, pais contra filhos e filhos contra pais. O amor esfriando, a maldade se expandindo, falsos profetas se espalhando, a polarização de ideias fomentando ódios, de parte a parte, princípios éticos de uma sociedade civilizada sendo ignorados com frequência. O planeta está enfermo porque a humanidade está enferma. Poucos têm experimentado o remédio da humildade e do amor. Por isso, grande parte dos meus irmãos está doente de orgulho e egoísmo, o que explica a pandemia de transtornos emocionais que assola milhares de irmãos meus em todo o mundo. As entranhas da humanidade passam por grande ebulição. O mundo, enfim, está de ponta cabeça e eu quero colocá-lo no seu devido lugar. E esse trabalho começa em cada um dos meus amigos. Acompanhe esse momento com preocupação e cuidado, sem perder, no entanto, as rédeas do destino planetário glorioso que Deus confiou a mim. Eu mesmo já anunciei que chegaria o momento da separação do joio do trigo, que nada mais será do que separar os alunos na sala de aula entre aqueles que desejam prosseguir na escola do bem, que estão arrependidos do mal que fizeram e que desejam melhorar-se, e aqueles outros que insistem no mal, na perversão, na crueldade, na insubmissão às leis divinas. A separação do joio do trigo está lá em Mateus, versículo 3, item 24 e 29. Esses últimos serão transferidos de sala de aula,
porque dificulta o aprendizado dos primeiros que desejam progredir espiritualmente. Outros mundos aguardam os renitentes. Aliás, estes, paulatinamente, já estão sendo encaminhados às moradas planetárias mais primitivas, a fim de que possam lapidar suas inclinações rebeldes e maldosas. Enfim, a Terra se encaminha para se tornar um planeta regenerado, morada de homens e mulheres que, embora ainda distantes da perfeição, estarão comprometidos com a paz, o amor e o bem comum. Queira ser tribo, e eu estou aqui para isso, e você herdará uma terra renovada. Queira ser trigo, eu estou aqui para isso, e você herdará uma terra renovada. Então, o apelo de Jesus aqui da Terra Prometida é o planeta de regeneração, são os planetas mais evoluídos, né? A gente está em plena transição planetária, né? A gente sabe. Há muitos livros a respeito, até livros que o próprio Divaldo psicografou. Acho que foi até por Hermínio de Miranda, né? E nós realmente precisamos separar. Chegou a hora, né? Separar o joio do trigo. Chegou a hora daqueles que ainda não acordaram, acordarem para a espiritualidade, acordarem para seguirem os passos do mestre. O que acontece é que realmente a gente vê que o planeta está doente. E como ele disse aqui, não tem muita coisa para comentar nesse capítulo, porque tá tudo nele já, né? Na leitura. O que acontece? Aqueles espíritos rebeldes vão ser rebaixados. Vão para planetas primitivos, voltar lá para a Idade da Pedra, aprender a fazer fogo, né? Aprender a construir uma cabana, enfim. E o que acontece? Vai ser igual os exilados de Capela, né? Já tem os exilados de Capela e terão os exilados da Terra. Os exilados de Capela eram o quê? São quem? São aqueles espíritos que foram enviados à Terra porque eles não mais estavam na vibração necessária para a evolução de Capela. E eles foram mandados para cá. Espíritos esses que eram mais evoluídos que aqueles que estavam aqui no mundo primitivo. Então, são aqueles que trouxeram conhecimento. Uma vez eu ouvi numa palestra uma coisa que me marcou muito, que eu achei muito interessante, é que o palestrante disse que a evolução desses espíritos, né, que foram rebaixados, pelo fato deles serem mais evoluídos, mesmo aqui no planeta atual, mesmo lá em Capela, sendo espíritos não tão evoluídos, quando eles chegaram na Terra, eles eram espíritos mais evoluídos que aqueles que aqui já estavam. Então, eles passaram pelas turbulências que nós hoje, que estamos procurando, né, a nos afinizar da melhor maneira possível com a espiritualidade, nos tornarmos pessoas melhores, né? Nós que estamos tentando nos modificarmos, né? Fazendo nossa reforma íntima, fazendo a nossa parte. Eles sofriam muito. Ih, minha gata assustou. Eles sofriam muito em relação a isso, porque eles chegaram e se depararam com pessoas, com seres totalmente primitivos, né? Bárbaros e sei lá mais o que, né?
Então, isso é o que vai acontecer, não digo a maioria, mas certamente com alguns ou muitos desses espíritos que serão rebaixados. Eu acho que cada um vai ser rebaixado a um nível diferente, porque a gente sabe que tudo também é uma questão de sintonia, né? Então, vão para onde a sintonia vai levá-los, né? E nós que queremos ficar no mundo de regeneração, ver o mundo de regeneração, provavelmente não será nessa encarnação, será na próxima. A gente precisa continuar fazendo a nossa parte. Eu comentei sobre políticos, né? Mas pode ser qualquer pessoa, né? Que se equivoca, né? Na hora, por conta do livre-arbítrio, né? Do esquecimento, enfim, tudo isso que acontece quando a gente reencarna. E aqueles que falharam, né? Na encarnação, alguns falharam por. Não foi uma falha assim tão grande, não fizeram coisas cruéis, não mataram, enfim, não fizeram essas coisas horríveis que a gente vê por aí. Então, de uma certa forma, eles ainda têm uma esperança. A gente sabe que até o último momento de nossas existências, nós temos a oportunidade de nos retratarmos, né? Mesmo depois, né? A gente vai para um umbral, né? A gente, se realmente a gente se arrepender, né? De coração do que a gente tenha feito, nós, claro que seremos, né? Pescados, né? Faremos parte desse grupo que segue Jesus, né? Mas tem aqueles que nem passarão por ali, vão direto para outro planeta. A gente vão direto para outros planetas, para os planetas inferiores. Por quê? Porque não tem mais jeito, porque já tiveram várias oportunidades em várias encarnações e continuam cometendo os mesmos equívocos. Tiveram oportunidades em cima de oportunidades e não conseguiram. Não conseguiram. Então, e continuam fazendo barbáries, continuam cometendo atos horríveis e não tem como eles ficarem no mundo de regeneração. O mundo de regeneração vai ser perfeito? Não, não vai ser. Mas não haverá mais tanta maldade como a gente vê hoje em dia. Nós mesmos aqui no Rio, por exemplo, nós estamos vivendo uma fase de muita maldade, né? Então, assim, eu que não sou de uma natureza medrosa, eu não sou uma pessoa medrosa por determinadas coisas. E eu saí na rua com medo. Coisa que eu nunca senti antes. Então, assim, não me sinto segura. Por quê? Porque a gente sabe que a gente pode virar ali a esquina e ter um irmãozinho qualquer, para não falar outra coisa, e que pode fazer uma maldade com a gente a troco de nada, né? Ou por causa de um celular. A filha da Celine que já desencarnou, né? Quando eu lembro que ela já levou coronhada de bandido, porque o celular não era bom o suficiente para eles. O cara não ficou satisfeito com o celular que ela tinha, que ela estava usando. Tomou-lhe uma coronhada. Falei, mas gente,
só porque não é o celular não estava do agrado da pessoa. Então, assim, e enfim, não vamos entrar muito nesse mérito não, porque é bem complicado, né? Mas nós estamos numa fase que a gente vê o pessoal se revoltando no mundo inteiro, porque tá a sensação que eu tenho tá parecendo uma panela de pressão prestes a explodir, porque é um conflito dali, internacional dali, um conflito internacional daqui, conflito interno ali, um conflito interno ali, e tá todo mundo em conflito. Se a gente prestar atenção, poucos são os países que estão de boa. Poucos são os países que estão de boa. A Europa mesmo está se levantando contra um problema que eles mesmos causaram, abrindo as portas para os muçulmanos para fazerem trabalhos que eles não queriam fazer nos anos 70, nos anos 80, abriram portas para eles e deixaram eles tomarem conta da casa, né? E hoje eles estão tomando conta da casa e tá um problema sério, porque tem um ataque ao cristianismo, né? Igrejas sendo é, quebradas, maculadas, enfim, atrocidades sendo feitas em diversos cantos do mundo que a gente nem se fala praticamente, mas mesmo aqui na América do Sul aconteceram de igrejas serem depredadas, enfim, na Nigéria é uma perseguição contra os cristãos absurda, mas ninguém fala. Na Índia, estão perseguindo os cristãos. A legião lá onde Madre Teresa fazia parte, tá à beira da falência, porque o governo indiano não está mais deixando chegar as verbas até eles para manterem o trabalho social lindo que eles tinham, aquele trabalho de amor e de caridade, gente, era trabalho de amor, de caridade, nada mais que aquilo. Então, assim, e aí a gente vê agora o que está acontecendo. O povo está se levantando contra isso. Na Espanha, durante o Ramadã, o último Ramadã, os espanhóis sendo maltratados, agredidos verbalmente por muçulmanos, porque eles estavam no Ramadã e que os espanhóis estavam comendo no horário que não pode, que quando o sol está no céu não pode comer. Gente, um país católico, são cristãos, eles estão seguindo a regra deles, que os muçulmanos seguem as deles. Então, assim, então, aí o que aconteceu? Os europeus começaram a se levantar. Os ingleses, os irlandeses, que são muito católicos, não sei se vocês sabem, mas a Irlanda é um país muito católico, católico mesmo. A Inglaterra já é anglicana, né? Eles se afastaram do catolicismo, são anglicanos. Mas a Irlanda é católica. Se levantaram. A Inglaterra, anglicana, está se levantando. A Suécia, a Dinamarca, Portugal, a Espanha, a Itália, Bélgica, que é ateu, né? Logicamente ateu, a Bélgica, a França. Então, todos os países estão. Eu falei, é um burburinho, então, tudo tá prestes a explodir em qualquer lugar do planeta. Então, assim, por conta, até países árabes estão se levantando também
contra as imposições, chegou tudo a um extremo tal que é como se eu chegasse na casa de uma de vocês e falasse, não, tem que fazer isso assim, 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 se não fizer assim, então não tá bom. Não, gente, cada um tem a sua casa. Não tá bom na tua casa pra mim, eu volto pra minha, não é? Não é mesmo? Não gosto da cama que tem na tua casa, então eu vou dormir na minha cama, que é melhor pra mim. Aí a gente vê umas guerras assim, lógica, né? Por mais, gente, eu estudei tanto história, estudei tanto geopolítica, e tem umas guerras realmente que assim, que não tem lógica nenhuma, como a da Rússia e Ucrânia. Não tem lógica. A troco de quê? Ficar bombardeando um país vizinho, né? Aí ameaça o outro, aí ameaça o outro, aí ameaça o outro. Aí tem a Coreia do Norte, se bem que ele tá calminho ultimamente, não sei o que tá acontecendo não, tá calmo demais. Mas vive ameaçando a Coreia do Sul. O único que a gente sabe que sempre vai ser um problema, meu pai já falava, é o Oriente Médio. O Oriente Médio é uma panela de pressão, literalmente. O dia que eles resolverem explodirem, a panela de pressão explodir, vai explodir de verdade. Por enquanto é só amostra grátis. Então, América do Sul, que é um continente tranquilo, a gente tá tendo problemas também. Então, assim, é o que eu tô falando. São muitos poucos os países que estão tranquilos, que estão de boa. É muito pouco. Talvez será o Liechtenstein. Nem na Suíça tá tranquilo. Liechtenstein, talvez o Luxemburgo. Talvez Madagascar, que é mais tranquilo também. Na Austrália também não tá tranquilo. Aonde tá, gente? Aonde tá tranquilo? E é aqui que ele fala, o mundo está adoecido. A gente vê lugares lindos e quando você olha o mar, tá cheio de sujeira, de porcaria que veio lá de não sei da onde, veio lá dos Cafundé do Juda. E assim, garrafas, pets, copos, pratos, enfim, sujeira. A gente não tá respeitando o nosso planeta e a gente reclama porque, tem enchente, as temperaturas estão loucas, isso, aquilo. A gente tá reclamando, mas a gente destruiu muito. A gente destruiu cortando as árvores, a gente destruiu fazendo um monte de coisa errada, poluindo. Só as emissões de CO2, gente, acaba com o planeta. Eu não tenho essa tendência de partido verde, não, gente. Eu fui me tornar partido verde entre aspas, né? Mais ecologista, vamos dizer assim, depois que eu cheguei no Brasil. Porque antes de chegar no Brasil, eu não sabia o que era um rio poluído. Agora eu vou falar que na Europa agora tá assim, né? Porque deu um retrocesso. Mas antes de chegar no Brasil, eu nunca tinha visto um rio poluído, sujo. A Baía de Guanabara, um fedor horroroso. Aqui o canal do Recreio fede. O pessoal paga IPTU caro pra caramba e fede. A gente não tá respeitando. A gente tem tudo para cuidar do planeta e a gente não tá cuidando do planeta. A gente tem tudo para poder reflorestar, aí a gente sai destruindo, sai matando os bichos. Hoje em dia, graças a Deus, parou com essa coisa de matar bicho para fazer casaco de pele. Deve ter alguns que ainda fazem, né? Mas não é, mas agora é uma minoria, né? Que até, acho que é até passível de prisão agora, né? Alguma coisa assim, é crime mesmo, crime sério. Então, assim, onde a gente tá indo, né?
Então, se esse pessoal que continua cometendo atrocidades, barbáries, destruindo, né, botando tudo abaixo, ninguém é santo, nenhum. Ninguém é santo, gente. País nenhum, ninguém, nenhum. A gente fala muito da floresta amazônica, mas assim, a culpa é nossa, né? Por vender ela, né? A troco de banana, a troco de quê? A troco de quê a gente vende um pedaço da floresta amazônica para outros países? A troco de quê? É igual essa semana, acho que foi na Argentina, que destruíram, bombardearam, sei lá, ou sei lá o que eles fizeram agora, não lembro direito da história. Pegaram um barco lá pescando, um barco do Oriente Médio, acho que era um barco iraniano, pescando em águas argentinas sem autorização. Os argentinos botaram pra correr. Aí você fala, mas gente, tá assim, tá nesse nível. Então, assim, você fala, o que mais que vai acontecer? Aí, assim, por isso que nós não podemos ter acesso aos outros planetas, porque a gente vai chegar lá e vai destruir tudo. Eu tenho medo quando fala, fazer a nave para ir para Marte, fazer, né, uma base lá em Marte. Gente, o pessoal vai chegar lá e vai destruir tudo em Marte, gente. Vão pegar lá os minérios lá que tem, caríssimos, né? Maravilhosos. E vão fazer o quê? Do jeito que a gente vê como eles dilapidam tudo que tem no nosso planeta, né? É muito feio isso. Então a gente precisa realmente tomar consciência do certo e do errado. Sermos pessoas melhores. Seguir com Jesus, seguir na caridade, seguir no amor ao próximo, seguir na compaixão, seguir coração, mas o coração verdadeiro. Vamos separar o joio do trigo, vamos ser trigo. Vamos plantar a árvore frondosa e colher belos frutos. Vamos deixar a semente germinar em solo fértil. E não vamos ser espíritas ou cristãos ou sei lá mais o que, bondosos, caridosos, só da boca para fora, não. Nós temos muito que aprender, temos muita coisa para aprender. Mas uma hora a gente vai chegar lá, uma hora a gente vai conseguir fazer tudo que for possível, né? E eu acho que quem tá aqui, quem tá assistindo, já tá no bom caminho, no caminho certo. Vamos insistir, né? Porque a gente não pode desistir. A gente sacode a poeira, vai embora, porque a hora é agora. Porque tá chegando, a regeneração tá ali, ó. Toque, 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 tocando a porta, só esperando a gente abrir. Então, eu sei que é difícil, vamos orar pelos aqueles políticos que a gente não gosta, pelos aqueles dirigentes que a gente não gosta, para eles poderem, de repente, com as nossas orações, conseguir cair em si, né? Parar de falar besteira, de fazer besteira, parar de bancar isso, aquilo, né?
a gente vê provocações inúteis, desnecessárias. Isso, eu acho que é pura obsessão. Obsessão criadas por eles mesmos, obviamente, e que, bem ou mal, nós também somos culpados, porque acontece. Quando a gente não gosta de tal dirigente, a gente começa a mandar energia negativa para eles. Ai, aquele fulano, aquele ciclano, aquele beltrano. E aí a gente não ajuda. Eu vou falar, eu não consigo fazer uma prece pro político que eu não gosto, não. É difícil. Aí às vezes eu até tento, mas não vem do coração. Não é uma prece de coração, não. Mas eu tento. Um dia eu chego lá, um dia a gente chega lá. Eu tenho certeza que é muito difícil a gente conseguir fazer isso. Mas vamos tentando, gente, vamos fazendo a nossa parte. A gente quer voltar para o mundo de regeneração. Ninguém quer ir para planetas inferiores, ninguém quer ir para Quiron. Eu não quero ir para Quiron, não. Não quero mesmo. Não quero voltar à Idade da Pedra, não, de Uga-Uga, não. Então, assim, fazer a nossa parte, né, gente? Vamos amar mais nosso planeta, tentar preservar ao máximo, fazendo pequenas coisas. Se todos nós, no planeta todo, fizéssemos pequenos gestos para preservarmos o nosso planeta, ele não estaria assim, né? Eu aqui em casa agora eu tenho o hábito de separar tudo que é reciclável. Então eu tenho um cesto lá fora e tudo que é reciclável eu jogo lá. E aí de tempos em tempos eu coloco tudo dentro de um saco e quando passa um daqueles moradores de rua que pega esse reciclável para revender, aí eu meu irmão chama e dá para eles, entendeu? Então assim, é uma coisa pequena, mas que bem ou mal eu tô ajudando, né? A gente tá ajudando. Então assim, plástico, garrafa de plástico, garrafa PET, né? Aquelas garrafas de caixa de leite, lata de leite, enfim, essas coisas todas. A gente joga tudo ali naquele cesto e quando juntou o suficiente, a gente dá lá para um morador de rua para vender. Porque lá eles fazem a reciclagem, enfim, aquela coisa toda. Então, é um jeito de participar da limpeza do planeta. A gente tem muita coisa para fazer ainda, né? E é isso. Jesus diz tudo, né? Vamos ser trigo. E ele tá aqui, né? E ele quer o quê? Que a gente herda da terra prometida, que a gente herde a terra prometida. A terra prometida é a terra da regeneração, depois os mundos perfeitos, ditosos, enfim, aquela coisa toda, né? Toda aquela ordem. Mas a gente vai ficar um bocadinho ainda lá na regeneração, até nos aperfeiçoarmos. E por aí vai, né? Mas como eu sempre falo, não importa quantas vezes a gente caia, o importante é nós nos levantarmos e seguirmos em frente. Porque é seguindo em frente que a gente consegue vencer as batalhas de nossas vidas, as batalhas internas de nossas mentes, de nossa consciência, nosso coração, as batalhas que temos que vencer dentro de nossos lares, nos nossos trabalhos, com os vizinhos, mas sempre de maneira branda, pacífica e humilde. Porque não adianta pagar com agressividade o que é agressividade. Isso eu já vi muito na prática
que a pessoa chegava pra falar grosseria comigo, falava, poxa amor, tá falando assim comigo por quê? E hoje em dia, quando faz grosseria, eu só falo, poxa, não preciso mais falar amor. Aí já fala, não é com você. Eu falo, então tá bom, porque eu não fiz nada, né? Então, é assim que a gente retribui. São com exemplos, é colocarmos em prática, sairmos da teoria, sairmos dos livros, colocar em prática. Como dizia Francisco, vamos pregar o evangelho o tempo todo. Se necessário, usemos palavras. E é assim que a gente vai terminar a nossa leitura de hoje, que eu ainda estou um pouquinho cansada. E agora o olho tá fechando, né? Tomei antibiótico, tomei os remédios, aí o olho começa a fechar. E amanhã, se Deus quiser, eu vou encerrar o livro. Eu vou escolher o livro, porque vocês não escolheram, né? Até hoje, ninguém fala nada. Bando de Aí eu vou escolher o livro que a gente vai ler. E é isso. Eu acho que eu vou pegar um livro que eu ainda não li, que é... Esse aqui é um pequenininho. Esse aqui, que eu ainda não li também. Ajuda-te e o céu te ajudará. Tá? Que é do Carlos Bacelli, pelo irmão José. Tá bom? Aí a gente vai fazer, são liçõezinhas curtas também, mas ele é maior, são 100 lições. Tá bom, dá pro gasto, né? Aí vamos pegar esse aqui, eu acho, tá? Esse aqui eu ainda não estudei esse, não li, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece, porque para variar eu esqueci a prece de início, né? Então fazer a prece de encerramento. Pedindo a nosso querido irmão Jesus, a nossa doce Mãe Maria, aos mentores espirituais e amigos, Dr. Bezerra de Menezes, a Francisco de Assis, que nos abracem, que nos amparam. Agradecemos sempre a oportunidade de leitura, agradecendo a oportunidade de nos aproximarmos mais de Jesus. Cada dia que passa é um dia que chegamos mais perto do nosso irmão. Que possamos todos nós ficarmos em paz em nossos lares, que nossas casas possam ser higienizadas pelos irmãos franciscanos, os tarefeiros, pelas irmãs Marianas e Clarissas, que sempre se dedicam com tanto afinco e amor para conosco, para com nossos erros, nossas imperfeições. Agradecemos todo o amor, o amparo do nosso Pai, do nosso Criador, que é um Pai amoroso, que só quer o nosso bem e que nos dá todas as oportunidades para seguirmos no caminho certo. Que possamos sermos o trigo na separação do joio do trigo. Que possamos sermos aquela semente que brota e que dá uma árvore frondosa. Que possamos olharmos mais para o nosso planeta, mas também para os nossos irmãos equivocados, com mais compaixão, com mais caridade. Que nossos amigos e nossos irmãos ao redor do planeta possam se beneficiar de nossas correntes de orações, de nossas emanações de amor, e que possam cair sobre todos nós neste momento uma chuva de pétalas de Maria Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Amo vocês. Vamos fazer o coraçãozinho coreano hoje. Assim. Assim. Porque eu tô com a mão ocupada porque a gatita não saiu do lugar, ela tá dormindo, para vocês terem uma ideia do grude que ela tá. Então, amanhã vamos ler o último capítulo do nosso livro, se Deus quiser. E aí, antes de iniciar o próximo, eu vou fazer mais uma meditação do encontro com Jesus, tá bom? Fiquem com Deus. Para quem vai dormir, para quem vai me assistir à noite, que tenha uma boa noite de sono. E para quem irá me assistir de dia, que tenha um lindo dia, cheio de luz, de paz, de esperança e amor para todos. Beijos, fiquem com Deus. Amo vocês.